Bom dia, paz e bem, tudo bom, pessoal? Tudo tá bom. Então vamos iniciar, né, como a gente colocou anteriormente, né, compartilhar esse texto, cartilha, né, do Cláudio Fontelês, né, sobre a doutrina social da igreja, tá bom? Então vamos lá, iniciando o nosso bate-papo, nossa leitura, né, invocando aí as bênçãos e graças de Nossa Senhora, né, mês missionário, a primeira missionária. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então tá aí, né? Vamos caminhar, né? Então, o primeiro momento da cartilha, né? Temos aqui a introdução, né? Então, o Cláudio Fontalês diz aí, assim, ó, irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, na introdução dos tradutores da Admoestações, transcrevo o trecho que dá bem a medida do que esses 28 escritos, cuja fonte é São Francisco de Assis, significam, abre aspas. Os termos admoestação ou admoestar vem do verbo latino admonio, que, entre outras coisas, significa fazer pensar, recordar, chamar a atenção sobre, advertir, convidar, convocar, animar, fortalecer alguém em busca de seu projeto de vida. Como se trata de uma fala de irmãos para irmãos, isto é, de seguidores para seguidores de Jesus Cristo, as admoestações sempre revelam a tonalidade de uma profunda corresponsabilidade e mútua pertença. Fecha aspas. Bonito. Continuando aqui, ó. O tempo presente marcado pela superficialidade, pela provisoriedade, pela manipulação, pela hostilidade, pela apatia e pela pandemia que nos desavorou, nos desafia à construção diuturna de projeto de vida, calcado no amor em suas expressões concretas de acolhida, solidariedade, paz e transformação social. Há tanto a que se fazer pensar, recordar, chamar a atenção sobre, advertir, convidar, convocar, animar, fortalecer alguém em busca de seu projeto de vida. Esta singela cartilha é passo inicial oferecido a todos e todos vocês para que saiam em comportamentos, ações e obras condizentes com o ensinamento social da Igreja, posto no compêndio da doutrina social da Igreja e que nesta cartilha procurarei sintetizar em sua parte geral. Afinal, aqui ele traz o trecho 27 das admoestações, abre aspas, onde há caridade e sabedoria, não há temor nem ignorância. Onde há quietude e meditação, não há afã nem divagação. Fecha aspas. Né? Então tá aqui, olha. Continuamos aqui, olha. Então vou chamar aqui o primeiro item, o primeiro capítulo, né, dessa cartilha, tá bom? Tem esse título aqui, ó, o significado da doutrina social da Igreja, a dignidade e a sociabilidade da pessoa humana. Começa assim, ó, podemos nos perguntar, há necessidade para o católico, membro ordenado, consagrado ou leigo do povo de Deus, de conhecer a doutrina social da Igreja? Por certo que sim. De plano, amparo-me nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, proferidas no discurso de abertura da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, no dia 13 de maio de 2007, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Abre aspas. No esforço para conhecer a mensagem de Cristo e fazê-la guia da própria vida, deve-se recordar que a evangelização é sempre unida à promoção humana e à autêntica libertação cristã. Amor a Deus e amor ao próximo funde-se. No mais humilde encontramos o próprio Jesus e em Jesus encontramos Deus.
Assim será também necessária uma catequese social e uma adequada formação na doutrina social da Igreja, sendo muito útil para isso o compêndio da doutrina social da Igreja. A vida cristã não se expressa somente nas virtudes pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas. Fecha aspas. Continuamos aqui, ó, o Cláudio, né? Portanto, com muita clareza, o Papa Emérito Bento XVI sustenta que a vida cristã não se reduz a práticas de cultivo das virtudes estritamente pessoais, mas, de par com o aperfeiçoamento próprio, o cristão deve exercitar virtudes sociais e políticas, ou seja, o cristão católico, para que assim ou seja, não pode abandonar nem pode negligenciar com os compromissos comunitários. E Bento XVI enfatiza que, ao lado da catequese individual, é também necessária uma catequese social e uma adequada formação da doutrina social da Igreja, como a gente leu anteriormente, né? Como tal pode acontecer isto, né? Responde objetivamente o Papa Bento XVI. A gente acabou de ler também, olha lá. Sendo muito útil para isso o compêndio da doutrina social da Igreja. Continuamos aqui. O compêndio foi dado a público em 29 de junho de 2004, por correspondência do cardeal Ângelo Sodano. Ele é secretário de Estado do Vaticano. Endereçada ao cardeal Renato Raffaele Martino. Ele é presidente do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz. Assim, cumprindo determinação do Papa João Paulo II. Em passo inicial, o documento enfatiza que o amor trinitário revela a intrínseca sociabilidade humana. Daí porque a nossa razão de se mostrar-se sempre não existir em relação, em referência ao outro eu, né? A Trindade Santa diz-nos que o nosso Deus não é solidão, o nosso Deus é comunhão. Também o outro não está fora de nós, não nos é separado. O outro é o meu outro eu, por isso que com ele me envolvo decisivamente. Cabe aqui revivermos a atitude do bom samaritano que se devota concretamente a quem nunca viu, a quem não pertencia ao seu ambiente, mas se detém, inclina-se, acolhe e concretamente se doa, assumindo o seu outro eu. Ressalta o compêndio, abre aspas, está no número 38, lá, abre aspas, a salvação que por iniciativa de Deus Pai é oferecida em Jesus Cristo e é atualizada e difundida por obra do Espírito Santo. É salvação para todos os homens e do homem todo. É salvação universal e integral. Diz respeito à pessoa humana em todas as suas dimensões, pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. Começa a realizar-se na história porque tudo o que é criado é bom e querido por Deus e porque o Filho de Deus se fez um de nós. Surge aqui um dado extremamente importante. Somos seres da integralidade. A pessoa humana é concebida em todas as suas dimensões, pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. A gente já leu também, né? Travamos enquanto vivemos o combate entre sermos amorosos e então nos integramos para nos entregarmos em fraternidade, ou sermos egoístas, e então nos separamos e nos fechamos em nós mesmos. Não por acaso a palavra grega diabolos significa tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide. O trecho transcrito também realça que a história humana tem seu valor na medida em que viver é realizar as primícias do reino de Deus, testemunhando os valores evangélicos, e afinal, porque Jesus Cristo fez-se um de nós, à exceção do pecado, partilhando nossa história não para suprimi-la, mas para, ensinando-nos, convidando-nos a elevá-la, e assim abandonarmos a crença pelagiana que somos o princípio e o fim último de todas as coisas,
a que nos conduz ao sedutor delírio da técnica e da ciência, absolutizadas em si mesmas. Esses tempos de pandemia alertam-nos, dentre tantas coisas, para quão frágeis somos. Oportuno aqui que sejam lidas as palavras do Papa Francisco, assim postas na carta encíclica Fratelli Tutti. Então está aqui o número 78. Aqui, ó. Abre aspas. Além disso, quando estava a redigir essa carta, interrompeu de forma inesperada a pandemia do Covid-19, que deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. Por cima das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estarmos superconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos. Se alguém pensa que se tratava apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade. Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Entre todos. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. E juntos se constroem os sonhos. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé e das suas convicções. Mas a gente percebe, já várias vezes percebeu, né, pelo Papa, pela sua ação agora, né, como ele é ecumênico, né, muito bonito, né. Então, convicções, vírgula, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos, fecha aspas. Na mesma orientação, mesmo que marcados pela singularidade únicos e irrepetíveis, singularidade que atesta o tanto do amor de Deus por nós. O compêndio da doutrina social da Igreja enfatiza que essa singularidade, insisto, dom de Deus para cada um de nós, não é para que nos enclausuremos nas atitudes egocêntricas, mas para que nos abramos e nos ofertemos ao conviver social. Eis a clara diretriz presente no número 61 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Abre aspas. Único e irrepetível e na sua individualidade, todo homem é um ser aberto à relação com os outros na sociedade. O conviver social na rede de relações que interliga indivíduos, famílias, grupos intermédios, em relações de encontro, de comunicação e de reciprocidade, assegura ao viver uma qualidade melhor. O bem comum que eles buscam e conseguem, formando a comunidade social, é garantida do bem pessoal, familiar e associativo. Por essas razões se origina e ganha forma a sociedade, com seus componentes estruturais, ou seja, políticos, econômicos, jurídicos e culturais. Fecha aspas. O Cláudio continua aqui. Ponto de relevo posto no documento é o próprio reitor da dignidade da pessoa humana. Dignidade essa que é a expressão natural da nossa filiação divina. Somos filhos de Deus. Eis porque a pessoa humana tem primazia absoluta. A propósito, confira-se no documento. Aqui ele traz aí o número 106 do Código. Abre aspas. Toda a vida social é a expressão de seu inconfundível protagonista, a pessoa humana.
De tal fato, a Igreja sempre soube, a miúde e de muitos modos, fazer-se intérprete autorizada, reconhecendo e afirmando a centralidade da pessoa humana em todo o âmbito e manifestação da sociabilidade. A sociedade humana é objeto da doutrina social da Igreja, visto que ela não se encontra nem fora nem acima dos homens socialmente unidos, mas existe exclusivamente neles e, portanto, para eles. Então tá aí, né? Mais um passo, né? A gente continua refletindo e, como eu indiquei, né? Super aberto para a gente conversar mais um pouquinho aí a respeito desse pequeno trecho aí, desse primeiro passo, né? Nosso aí, nessas reflexões, tá bom? Então, pedindo as bênçãos de Deus para todos nós, para toda a nossa família, para a nossa comunidade, nossa fraternidade, né? Que nosso Deus todo misericordioso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno. Em té.